eu era criança, eu morava numa casa com os meus pais e a minha família, né? Minha avó, meus primos, então, morava uma galera. E aí, a gente, do nada, foi meio que despejado. E aí, tipo, eu fiquei sem entender o que aconteceu, né? Porque eu era criança e tal. E a gente morava numa casa super grande. E aí, de repente, a gente teve que se mudar para um lugar muito pequeno. Há mais ou menos uns 6 anos, eu tava voltando pra casa com a minha noiva. E surgiu do nada um, uma pessoa e anunciou o assalto. De início eu fiquei muito nervoso, mas tentei manter a calma. Mas ele a todo tempo se mostrava irritadiço. Então, eu sinto muita falta de espaço, sabe? Eu acho que eu sinto falta do espaço, mas ao mesmo tempo eu me sinto um pouco livre e independente, porque não tem tanta gente também morando no mesmo lugar. Mas por outro lado, eu sinto que agora, como eu tô no ensino médio, eu meio que sinto um pouco, assim, uma sensação de que talvez eu quisesse ter mais gente por perto, assim, porque é uma sensação meio solitária também, estar sozinho o tempo todo. E eu acho que tudo isso meio que, assim, faz parte de várias descobertas que eu tive ao longo da vida. Ele pediu a bolsa, relógio. Eu falei que só tinha carteira. Ele pegou minha carteira e começou a efetuar disparos porque a gente estava demorando a dar as coisas. Eu nasci em São Paulo, mas com 5 anos eu fui morar em outro lugar com a minha família. Foi, fui criado bem solto ali. Eu subia em árvore para pular no rio, mexia nos bichos. Hoje em dia, o pessoal não gosta de mexer com bicho. Tem medo, tem outro, mas eu gostava. E ele começou a efetuar os disparos, mas a bala não saiu. A princípio eu pensei que a arma era de brinquedo. E aí eu corri atrás dele pra... não sei pra quê. E quando ele tomou uma certa distância, ele efetuou um último disparo e me atingiu no abdômen. 14 perfurações. Eu fiquei muito nervoso, fiquei muito surpreendido com aquilo tudo, porque eu olhei pra baixo e vi o meu sangue espirrando. E pedi ajuda. Minha noiva estava comigo, ela começou a gritar junto comigo para qualquer um que eu visse. E graças a Deus surgiu uma pessoa que nos levou até o hospital mais próximo. E eu pude ser atendido no hospital particular, como emergência. Passei 5 dias no hospital, 2 dias na UTI, 3 na enfermaria. Mas depois disso eu fiquei com muito trauma de sair na rua por muitos meses. Mas depois eu superei. Eu acho que eu tava na 4ª ou na 5ª série, não lembro, porque faz muito tempo. E na época eu costumava andar com os meninos, porque acreditem ou não, eles eram os mais legais. E como qualquer menina nesse período da infância, a gente gostava de correr no intervalo e coisas assim. E tinha um menino que eu não gostava muito, porque ele sempre se enfiava nas brincadeiras. Então um dia a gente tava brincando no intervalo, e eu subi no palco e ele veio atrás. E eu pensei, isso é uma oportunidade. Com 15 anos eu voltei para São Paulo. Achei que eu ia voltar para a primeira série, que eu achava que aqui o ensino era bem mais avançado. Mas, na verdade, não. Lá onde eu morava antes, que era bem melhor, de 10-0 o ensino daqui. A única coisa que faltou foi inglês, que aí eu vim estudar inglês por aqui. Então, o que eu fiz? Comecei a rodar junto com ele. E propositalmente, digamos que eu soltei ele quando estava bem na beirada do palco. E ele caiu e machucou o joelho. E quando a diretora veio, eu disse que não tinha sido proposital, que foi um acidente. E depois disso ele não entrou mais pra brincar comigo. Quando eu fiz 5 anos, eu tive uma festa de aniversário.
mas eu ganhei um presente inesperado. E eu quase fiquei cega. Era um dia até que ensolarado. A minha mãe me levou na C&A no shopping com os meus 4 irmãos. Só que eu não gostava de rosa. E na C&A basicamente só tinha rosa. Então ela falou, você fica aqui esperando, enquanto eu e os seus irmãos vamos dar uma volta e vamos escolher roupas. Só que eu fiquei lá no meio do shopping, olhando, e eu não vi mais ela. Bom, eu vou contar porque que eu escolhi fazer o curso de produção de áudio e vídeo. Enfim, eu tinha terminado o ensino médio, tava meio perdida, assim, do que eu ia fazer. Então eu pensei, fudeu. E aí eu tive a impressão de que eu vi ela na porta do shopping, indo embora com os meus irmãos. E eles estavam segurando roupas rosas. Então eu corri em direção a ela e o meu olho enganchou. E aí eu basicamente fiquei quase cega. Cheguei até entrar, assim, pra fazer faculdade de geografia. E isso não durou muito, né? Foi só 2 anos, mas foi uma experiência que fez com que eu fizesse muitas coisas que estavam fora do que me era convencional, assim. Eu acho que me ajudou muito pra evoluir como pessoa, assim, essa experiência. Cheguei também a fazer pedagogia, mas, novamente, não funcionou muito. E, assim, eu, de certa forma, sou da arte, assim. Então, acho que era, de fato, a minha paixão, o lugar onde eu devia estar. Salve! Eu vou contar a história de quando eu fazia parte de uma companhia de dança. Eu gostava pra caramba da minha arte e a gente, como artista, quer estar no holoforte, quer aparecer, quer levar a nossa arte pro máximo de pessoas possíveis. A gente estava treinando para um festival que ia ter e num desses treinos um menino pegou, me empurrou do palco, eu caí, machuquei meu joelho e ele fala que não foi de propósito, mas eu tenho certeza que foi. Mas enfim, eu queria muito competir nesse dia e não pude. Comecei a fazer fisioterapia por causa do meu joelho. Então, eu sou filho de mineiros, mas muito novo vim aqui para São Paulo. Primeiro numa casa que era minha própria, com a da minha família, mas por causa de o câncer que teve minha irmã, a gente teve que ir morar para casa dos nossos patrões e lá a gente tá vivendo até hoje, porque é mais pro centro, é mais fácil de conseguir chegar em lugares de saúde, coisas assim. Quando eu era menor, eu tinha uma paixão por nado. Eu adorava ir pro clube e tudo mais. Até pensei que algum dia talvez eu fosse atleta, fosse para as Olimpíadas de sei lá que ano, não sei. Deixa eu lembrar. E por conta disso, eu não conseguia dançar, né? Eu tava fazendo fisioterapia. Mas eu tava colando em todos os ensaios porque eu queria aprender como que tava fazendo a coreografia. Faltando 2 semanas pra data da competição, eu fui no professor e falei, aprendi a coreografia, colei em todos os ensaios, mostrei pra ele que conseguia e eles me colocaram de volta. Toda vez que eu vou para Minas, quando eu vou ver meus parentes e sei lá, eu sinto aquela sensação de estar junto com a minha família, é mágico. Eu nasci em São Paulo, mas com mais ou menos 10 anos, eu e minha família, a gente se mudou pra Bahia. Aí a gente passou 2 anos lá, voltamos pra São Paulo, ali em Cotia. E na escola eu descobri o teatro. A gente fazia teatro e como era uma escola pública, tinha bastante aula vaga, professores faltavam. E a gente usava esse tempo pra organizar o teatro. Aí eu queria fazer isso como graduação. Meus pais não curtiram muito a ideia, então eu fiz química. Bom, vou contar de quando eu fui fazer intercâmbio lá na Inglaterra. Foi bem legal. Passei alguns meses lá, aprendi, desenvolvi bastante o meu inglês. Eu vou contar a história do dia que eu adotei um cachorro. Era um dia ensolarado, eu lembro que era um dia ensolarado, e na rua tava passando um carro da pamonha, vendendo pamonha por R$1. Mas só que o técnico. Nunca trabalhei na área, fiz também geografia, porém não concluí o curso. Passei na faculdade da PUC para fazer artes do corpo,
mas meus pais não deixaram eu ir. Falaram que eu precisava arranjar um emprego. Enfim, depois de muito tempo, eu consegui fazer e entrar em artes cênicas na USP. Fui ver a rainha, quando ela ainda estava viva, claro, né? Conheci a guarda da rainha, passei lá por perto dos palácios de Buckingham, conheci o Big Ben, o relógio, e foi uma experiência muito legal. Quando eu voltei aqui para São Paulo, continuei trabalhando normal e assim continuou. E aí, quando eu escutei aquilo, eu decidi que o meu cachorro ia se chamar Pamonha. Aí eu fui na internet procurar por cães que estavam em adoção. Eu achei uma mulher que a cachorra dela tinha parido 5 filhotes e um deles era preto. Eu escolhi o preto porque ele era o mais fofinho. E agora eu tenho um cachorro chamado Pamonha.